Olá, eu sou Cledson Bernardo e está no ar mais um Atitude Sustentável SA, o espaço para falar sobre ESG e ajudar você e sua empresa a se tornar mais sustentável. Na corrida pelo ESG, o pilar S do social ganhou os holofortes e dentro dele o clima organizacional virou a métrica de ouro do RH. Empresas investem milhões em ações de bem-estar e saúde mental e correm para obter selos como o GPTW para testar suas boas práticas. Para o RH, o selo virou ferramenta de atração de talentos, para o marketing, uma placa na parede. Mas essa busca levanta dúvidas no seu próprio time. Como garantir que o funcionário se sente seguro para ser honesto na avaliação? O debate que proponhamos hoje, empresário, é sobre a autenticidade desse processo. Um selo de bom clima é o resultado de uma cultura sólida ou pode ser apenas uma métrica de vaidade corporativa? Para falar sobre a metodologia e os desafios de medir o clima organizacional, recebemos Roberta, representante do GPTW no Brasil. Roberta, conte pra gente o que é o GPTW. Então vamos lá. O Great Place to Work hoje é considerado a maior consultoria, né, em ambiente de trabalho. E o Great Place to Work no ano que vem vamos fazer 30 anos, a gente está em 170 países, usando a mesma metodologia nesses 170 países. Isso é muito importante porque acho que isso vai moldar aqui um pouco da nossa conversa. O que a gente mede na pesquisa do Great Place to Work é relacionamento, é o relacionamento entre a liderança e os empregados e o orgulho de pertencer à empresa e seu time, o time com que trabalha, né? Então a gente fala aqui de confiança. O que a gente mede nas pesquisas do Great Place to Work é a confiança, que vamos combinar é algo que hoje em dia aí, né, a gente sabe que está em falta, né? Olhando aí várias pesquisas de mercado, a gente sabe que existe um gap de confiança das pessoas com o governo, com política, com as próprias instituições, né? Então a confiança mais do que nunca é um fator importantíssimo, né? E aí o Great Place tem esse papel de medir a confiança e ser essa autoridade global em pesquisa de ambiente de trabalho. Legal. Roberto, o selo GPTW é um diferencial para a empresa, isso a gente não tem dúvida. Mas há rumores de pressão velada da liderança para que o time responda positivamente. Isso pode acontecer, não é verdade? Quais são os mecanismos que vocês utilizam para identificar e anular essa coação do processo no momento da pesquisa? Tá, vamos lá. Acho que primeiro são duas coisas que acho que é importante a gente diferenciar. Nós temos o selo de certificação, que são as empresas que são certificadas. Então, para essas empresas, elas precisam ter uma média de 70, né? A gente faz uma pesquisa com os colaboradores, então precisa ter uma média de 70, ou seja, 7 entre 10 pessoas concordam, né, com o que a gente está perguntando ali sobre o relacionamento de confiança dentro do ambiente de trabalho. E precisa ter uma amostra mínima, que é uma amostra mínima estatística, né? Porque a gente tem que garantir que aquele resultado vale, independentemente de quem está respondendo à pesquisa. Então, essa é a certificação. Então, a certificação, a empresa está olhando para dentro. Ela está vendo como que os seus colaboradores estão percebendo o ambiente de trabalho. Depois a gente tem um próximo passo na jornada, que é o ranking das melhores empresas para trabalhar. Ali, a empresa está se comparando com o resto das empresas, né? Então, ali a gente tem um benchmark, a gente está se comparando não só internamente, mas como eu estou frente às demais empresas que também estão concorrendo ao ranking. Então, a gente primeiro tem essas duas diferenças que acho que é bem importante de deixar claro aqui. Quando a gente fala desses rumores, né, e sempre aparece, acho que tem duas coisas que também são importantes. Primeiro não existe empresa perfeita, né? Não existe nada perfeito nessa vida, né? Graças a Deus sempre podemos melhorar. Inclusive, acho que essa é uma super característica das melhores empresas. Elas sempre querem melhorar.
Então, o que acontece? A gente está falando que 7 a cada 10 pessoas confiam naquele ambiente de trabalho, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Muitas vezes, quando a gente vê no Insta, mas eu trabalho lá e eu não acho que esse é um bom ambiente de trabalho, não vai ser bom para todo mundo o tempo todo, né? Então, por isso que existe a pesquisa e as pessoas podem se manifestar na pesquisa, justamente para a empresa poder melhorar. E o outro ponto é, obviamente, todas as pesquisas que passam pelo Great Place to Work, elas são confidenciais. Então, assim, isso é o que a gente trabalha há 30 anos, é o nosso maior bem, né? Então, as pesquisas são confidenciais, nunca, em hipótese nenhuma, qualquer empresa que aplica a pesquisa conhece a resposta individual de pessoas. Impossível isso acontecer. Além disso, a gente faz auditoria em todas as pesquisas. Obviamente, a gente tem ali diversos fatores que a gente tem, vamos dizer, registra tendências, né? E aí a gente audita todas as pesquisas para perceber se houve alguma pressão, né? Se houve alguma manipulação do resultado. Em média, eu diria que a gente desclassifica aí de 7 a 10% de empresas por questões ligadas a, vamos dizer, má utilização da pesquisa, né? No compliance. É o compliance que é super importante, né? E eu acho que assim, a gente sempre procura voltar para a empresa de uma maneira positiva, sabe? Tentando educá-la a como aplicar uma boa pesquisa, o que fazer e o que não fazer dentro de uma pesquisa de ambiente de trabalho, porque é um bem riquíssimo, né? Imagina você estar podendo ouvir suas pessoas, ouvir o que as pessoas querem, o que elas sentem. Então é um bem muito precioso para você desperdiçar fazendo alguma ação que não seja a melhor, né? Mas outra coisa que eu acho que é bem importante, a gente tem um canal de auditoria, auditoria@gptw.com.br, já vou deixar aqui, e a gente recebe muitas denúncias também das pessoas que estão respondendo à pesquisa. Às vezes elas vão lá, olha, não estou satisfeito com isso, estou me sentindo pressionado, e fazem uma denúncia. E aí, obviamente, a gente vai investigar e encontrando qualquer ação que não é o ideal, a gente também, algum desvio, a gente desclassifica a empresa. Agora me conte, como é que vocês garantem na prática o total sigilo e o anonimato dessas pessoas quando eles estão fazendo lá a pesquisa? Tá, na verdade assim, olha, não vou falar de sigilo e confidencialidade, tá? Porque quando a pessoa responde a pesquisa, ela tem que entrar na pesquisa, obviamente ela não é anônima do ponto de vista que tem alguém respondendo, né? Mas esses resultados vão direto para o Great Place to Work, para os nossos servidores, e eles não são compartilhados com a empresa. O que a gente compartilha com a empresa depois são resultados agrupados e sempre com no mínimo 5 respondentes. Então, por exemplo, se você tem uma área que pode ter 10 pessoas, mas 4 respondem, esse resultado não vai ser aberto. Esse resultado vai aparecer só no resultado geral da empresa consolidado. Então, nunca, em hipótese nenhuma, um resultado individual é compartilhado com a empresa, porque esse é o nosso grande bem ativo, né? O nosso objetivo é que as pessoas falem, que elas consigam se expressar da maneira de como elas percebem o ambiente de trabalho, para que as empresas possam melhorar, usar aquele resultado como uma forma de oportunidade de melhoria, de melhorar ali o que a gente encontra numa empresa que, de novo, nenhuma empresa é perfeita. Ô Roberta, eu tenho uma dúvida. A gente tem uma predisposição em acreditar em tudo que o colaborador fala, não é verdade? E, às vezes, a gente sabe que existem colaboradores que maqueiam, criam situações para benefícios próprios. Quando você fala, olha, a gente recebe as denúncias e vai ali investigar e se tiver um desvio, a gente desclassifica essa empresa. De fato, existe uma investigação forte em cima disso para que não haja erro e a empresa não seja prejudicada por uma denúncia falsa ou por uma intenção o colaborador ele já criou uma situação dentro da empresa e leva essa situação já para prejudicar a empresa. A gente sabe que existe isso. Sim, não, é tudo feito com muito cuidado. A gente entra em contato com a empresa, a gente pede evidências, né? Muitas vezes as pessoas mandam evidências, quando não mandam a gente pede, porque, claro, às vezes
tem interpretações, tanto do ponto de vista do colaborador, como às vezes até da liderança. Como eu falei, às vezes não é por mal, né? Então, por exemplo, o líder está ali na área e fala: ô, gente, me ajuda aí, responde bem a pesquisa. Óbvio que não pode fazer isso, né? A pesquisa, o colaborador tem que responder o que ele acha, né? Não é, enfim, para beneficiar o líder, né? Da mesma forma, às vezes a pessoa fala assim: ah, quando eu fui responder a pesquisa lá, hoje tinha um bilhetinho em cima da mesa pedindo para eu responder a pesquisa. E às vezes é um lembrete, não é uma, vamos dizer, um gesto de corrupção ou de cobrança, né? É simplesmente responda a pesquisa, isso é importante pra gente. Então a gente faz toda essa análise, né? A gente analisa os resultados da pesquisa aí usando IA, usando formas de identificar como que aquele resultado, se aquele resultado é um resultado fidedigno ou não, né? Quando tem casos mais graves, a gente entra em contato com a empresa. Esse olhar mais de construção, né? A gente trabalha com confiança, então a gente tem que confiar também, né? Então, obviamente, né, com essa parcimônia, olhando dados, olhando evidências, mas sempre com muito cuidado. Me conta uma coisa, Roberta. As empresas elas estão preocupadas com essa questão do selo, preocupadas com a questão do colaborador, do que eles acham da empresa que trabalha? Você acha que existe uma preocupação grande, inclusive para a retenção de talentos das empresas hoje em dia? Isso é fundamental, né? Acho que cada vez mais as pessoas querem trabalhar em lugares que têm propósito, que são empresas éticas, que digam alguma coisa para elas, que devolvam para a sociedade também o que elas ganham da sociedade, né, em termos de lucros e resultados. Então é muito importante. A gente tem indicadores que mostram que as melhores empresas têm uma taxa de turnover menor, né? Tem uma rentabilidade maior do que as outras empresas, porque as pessoas querem ficar lá. É um ambiente de confiança, onde você pode ser você mesmo, onde você consegue ser o seu melhor, né? E quem não quer ser o seu melhor? Quem não quer trabalhar em um lugar onde você tem orgulho do que você faz? Fala: nossa, aqui eu consigo ser o melhor de mim. Então, ter o selo e ser uma empresa certificada traz muito valor. Por isso que as empresas também buscam o selo, né? Então, elas buscam o selo, eu diria que talvez por 2 motivos. Pelo retorno e pela reputação, e também para ouvir seus empregados e, como eu falei, sempre melhorar. E ter um plano de ação para melhoria, Ter um plano de ação, porque ouvir e não fazer nada. E é muito engraçado isso, Roberta, tem uma experiência muito, muito bacana sobre isso. A gente dá muito também consultoria para empresas, né? Uhum. E a gente foi numa empresa já há ela tem mais de 80 anos, a empresa, e a gente foi fazer uma avaliação de clima. Quando eu cheguei na empresa, a primeira coisa que eu falei para os donos da empresa era uma empresa familiar de 150 funcionários. Eu falei assim: olha, a gente precisa implantar o plano de saúde aqui dentro, porque a gente cuidar da saúde dos nossos colaboradores, que é um agente extremamente importante para nós. As máquinas são importantes, mas o colaborador é importante, porque sem eles as máquinas não funcionam, né? Ainda trabalhei, levantei a bandeira antes de fazer a avaliação de clima. Fizemos lá a avaliação de clima e você me acredita que ninguém quis o plano de saúde? Acredito. E aí foi muito surpreendente, porque depois de muitos anos de experiência e tudo mais, eu falei: eu nunca imaginei passar por uma situação dessa, onde o colaborador não. A minha prioridade hoje não é plano de saúde. A minha prioridade é ter um restaurante dentro da empresa. Eu não. E aí, de fato, é verdade, porque lá dentro eu tinha mulheres. Mulheres, a maioria são mulheres, casadas, têm filhos, e aí tem que fazer marmita, trazer para casa, aquela coisa toda. E se tivesse um restaurante na empresa, nossa, já resolvia a vida. Já resolvia a vida delas, né? Uhum. E a saúde naquela cidade, que era uma cidadezinha do interior, não é uma necessidade, porque a UPA atende muito bem, o sistema público atende eles tranquilamente. Então não era prioridade. Então essa pesquisa, essa conversa, esse perguntar é extremamente importante para que a gente tenha, de fato, pessoas engajadas e felizes, que eu acho que é importante a gente trabalhar em lugares que nos tragam felicidade, né? Com certeza, e acho que é isso, né? A gente não pode pressupor o que as pessoas precisam e o que elas acham. Exatamente. A gente precisa ouvir
Ouvi. o colaborador, né? Ele tem que estar no centro da estratégia. Por isso que também o papel do RH nisso, aquela instituição que está sempre ali lembrando, né? Olha, né? Vamos ouvir as pessoas, vamos desenvolver um plano de ação, vamos cuidar para que o que a gente ouviu seja retornado. Porque é isso, se você ouve e você não faz nada com aquilo, é uma vez que você ouve. Exatamente. Na próxima vez, metade das pessoas não vão querer mais responder, Exatamente. né? Porque para que eu vou participar disso se eu não estou vendo nenhuma aplicação? Olha, eu preciso fazer um intervalo, então a gente vai parar um pouquinho, tomar um cafezinho e a gente já volta. Vamos Tá lá? ótimo. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não sai daí. A saúde ocupacional da sua empresa está em dia? A E+Med é uma empresa brasileira dedicada ao desenvolvimento de soluções empresariais com forte destaque nas atividades de segurança e saúde ocupacional. Quer saber mais? Então acesse emaismed.com.br ou entre em contato com os nossos meios comerciais. E+Med, soluções em saúde corporativa. Estamos de volta com o programa Atitude Sustentável SA e hoje com a Roberta da GPTW. O que é uma empresa boa para trabalhar baseado nas pesquisas que você já tem? Uma empresa boa para trabalhar é uma empresa que você tem confiança, né? Então você confia na sua liderança. Sua liderança é uma liderança que você acredita, que tem credibilidade. É uma empresa onde você se sente respeitado, você se sente cuidado. É uma empresa com imparcialidade, então você entende que as regras valem para todo mundo. É uma empresa onde você tem orgulho do que você faz. É uma empresa onde você conta com o time que você trabalha. Então esse é um great place to work. Olha só, quando a gente fala nesse tom, a gente sempre remete para grandes empresas, não é verdade? Eu vejo que tem grandes empresas que investem em ambientes de bem-estar, em espaço para descompressão, tem um plano de qualidade de vida muito grande e robusto. Mas tudo bem, são grandes empresas, têm condições de custear isso. Inclusive tem uma empresa que eu acho muito bonita a forma que eles trabalham, que é a CIMED. Inclusive hoje está com a Carla, acho daqui a 2 semanas. Ela colocou uma creche dentro da empresa. Achei muito lindo. Nossa, incrível. maravilha, ótimo. Toda uma estrutura de creche, funcionários lá para cuidar das crianças dos funcionários. O funcionário vai lá, amamenta, enfim, muito bonito. Mas a CIMED é uma grande empresa, ela já fatura bilhões, então ela consegue. Como as pequenas e médias empresas conseguem também atingir as necessidades de bem-estar e de felicidade dos colaboradores? A gente sempre fala assim, que qualquer empresa, de qualquer tamanho, de qualquer lugar, pode ser um excelente lugar de trabalhar. Porque a gente está falando de novo de confiança. Então, assim, mesmo empresas pequenas, você ouvindo as pessoas e você criando esse ambiente de confiança, né? Eu tô falando muito isso porque não tem jeito, né? Aonde as pessoas também podem. Enfim, olha, hoje eu vou precisar sair mais cedo porque eu vou na festinha do meu filho tá doente, eu preciso levar meu pai no médico, eu preciso cuidar do meu cachorro que tá doente, né? Se você tem espaço para você ter esses momentos, né? Você vive um ambiente de confiança com o seu líder, com a sua equipe. Você não precisa ter a creche. Se você mora numa cidade pequena e precisa na hora do almoço amamentar, ou tirar leite, ou ir ver seu filho, isso não tem problema, né? Porque você tá inteiro no trabalho. Você sabe que você pode fazer isso e que você vai voltar, e isso é normal, a gente retribui. Então não existe fórmula mágica. Pequenas ações podem ser feitas em qualquer empresa, eu acho. Sim. Vou te falar um exemplo da minha própria empresa, porque eu sou empresário também. As mulheres grávidas,
elas têm um período de 4 meses, mas aí fica 5 por causa das férias, na Aham. verdade. Então, alguns setores eu ofereci para essas mulheres, pensando na amamentação, que ela tem que ficar com o filho maior tempo, em dar 2 dias em casa, não, desculpa, 2 dias na empresa e 3 dias em casa. Aham. Deixei híbrido durante 6 meses. Então ela Aham. fica o período de licença normal, por Aham. lei. E quando ela voltar durante 6 meses, ela tem a possibilidade de ficar 3 dias em casa, em home office, e 2 dias na empresa trabalhando. Eu acho que acaba ajudando muito, né? E é um diferencial, na verdade. Isso, são pequenas coisas que, de novo, a gente ouvindo as pessoas, a gente entende o que elas precisam, né? E deixa eu te fazer uma pergunta, Roberta. Existe um custo para que as empresas elas participem do GPTW? Bem legal essa pergunta, porque é engraçado, né? Acho que a gente sempre ouve muito, mas quem tá lá é porque pagou, né? E acho que isso tem até a ver com, com a sociedade que a gente vive hoje, né? De não acreditar nas coisas. A gente vive num meio de muita corrupção, né? Sim. Do modo geral. Mas não, a pesquisa, ela é paga, mas o selo e o ranking, não. Então, de novo, não é porque você aplica uma pesquisa que você vai ter o selo do Great Place to Work. Mas participar do selo e participar do ranking, você precisa fazer a pesquisa. Você precisa, obviamente, fazer ter a pesquisa. pesquisa. E aí, né, tem diversas faixas de preços, dependendo do tamanho da empresa, dependendo do plano que você compra. Mas esse é para aplicar a pesquisa. Agora, se você aplica a pesquisa e tem menos de 70% ou não atinge a amostra mínima, você não vai receber o selo de certificada, mesmo tendo aplicado a pesquisa. Mas ótimo, você pode usar o resultado da pesquisa para melhorar e no próximo ano, né? Vocês ajudam para que eles melhorem ou não? Sim, a gente temos uma consultoria que ajuda nessa etapa, mas não necessariamente, enfim, não é todo mundo que precisa de uma consultoria, né? Às vezes o pessoal faz internamente, então, enfim, aí tem de tudo, né? Tem os que usam a consultoria do Great Place, tem os que fazem internamente, tem outros que contratam outras pessoas. O que é importante, né, a gente vê tudo isso como, se você está trabalhando para melhorar seu ambiente de trabalho, para criar um lugar de confiança onde as pessoas podem ser o seu melhor, é isso que basta, né? É isso que importa. Não importa com quem você faça isso. E muitas vezes você consegue fazer sozinho. Você só precisa desse empurrão de ter os elementos do que é necessário para melhorar, por onde que eu começo, né? O selo ele é renovado periodicamente? A cada ano. Então, o Todos selo os vale anos. 1 ano. Todo ano você tem que aplicar a pesquisa de novo, porque graças a Deus as empresas mudam, né? Sim. A gente evolui, a gente muda, então a gente sempre tem que estar ouvindo as pessoas e renovando o selo. E durante esse ano, se for encontrado algum desvio, a empresa ela perde automaticamente esse selo e tem a possibilidade de buscar novamente? Como é que fica essas empresas que foram identificados desvios? Isso, assim, a gente tem, né, o processo de auditoria. Eu diria que o processo, vamos dizer, ele se divide em 2 partes. Tem a auditoria do processo de pesquisa e a gente tem um processo de auditoria onde a gente olha, tem alguma coisa acontecendo, né? Porque pode, é difícil, mas acontece de uma empresa burlar alguma regra, né? E aí, de novo, a gente faz investigação, a gente vai na empresa, a gente abre um espaço para a empresa se defender, né? Porque não somos donos da verdade, muito menos nos juízes, né? A gente não tem esse papel. E aí tem casos que a empresa perde o selo, né? Perde tanto o selo de certificação como o ranking, e depois de 6 meses se recompõe, se refaz a empresa e ela pode né, nos mostrar ali o que foi feito, etc. E fazer uma nova pesquisa. E enfim, é isso, a gente sempre pode melhorar, né? Muito bom. Olha só, os líderes eles têm medo de receber feedbacks ruins, isso é verdade, né? E os funcionários eles têm medo de ser descobertos na sua avaliação. Qual é a mensagem que você deixa para esses 2 públicos? Para o colaborador responda o que você acredita, o que você percebe, que você vivencia no ambiente de trabalho. Porque essa é a maior ferramenta que você tem para poder falar para a empresa
o que você acha que precisa melhorar. E a pesquisa é confidencial, você pode ter certeza que ninguém vai saber a sua resposta individualizada. Para o líder, eu vou falar até como eu sou líder também, a gente aplica a pesquisa também no Great Place to Work, né? E assim, você fica borocochô, como você disse, quando você fala, poxa vida, eu estava lá dando o meu melhor e as pessoas aqui estão dizendo que, por exemplo, eu não deixo muito claro o que eu espero do trabalho delas e etc. A gente tem que ver isso como um presente, né? Porque às vezes a gente tem ponto cego, a gente não consegue saber tudo, a gente sempre tem o que melhorar como ser humano, então é uma grande oportunidade de pegar, né, usar esse feedback como um plano de ação para vou melhorar. Nossa, eu tenho aqui espaço para ser mais. E olha a generosidade das pessoas que estão me dizendo onde eu preciso melhorar, né? É a forma que você tem de melhorar, reconstruir rotas, ouvir as pessoas e formar um time coeso. Bacana. Roberta, foi muito bom tê-la aqui. Venha mais vezes no nosso programa. Fico feliz em tê-la aqui. Eu amei. Foi rápido. Um bom clima organizacional não pode ser uma peça de marketing do RH. Tem que ser uma prática diária de gestão. Vamos para um breve intervalo. É rapidinho, eu já volto. Não sai daí. Você investe em tecnologia, estrutura, marketing, mas quem investe nas pessoas que fazem tudo isso acontecer? A Now RH é especialista em desenvolver líderes, fortalecer equipes, estruturar o RH e transformar a gestão de pessoas em resultado. Empresas que contam com a Now RH reduzem o turnover em até 48% e aumentam o engajamento em até 89%. Há 35 anos transformando organizações através de gente e cultura. Entre em contato agora e descubra o poder de investir em pessoas. Conheça a inspiradora trajetória de Cledson Bernardo, que saiu das ruas e se tornou uma referência nacional em liderança ESG. Em seu livro Transformando Desafios em Liderança, Cledson compartilha histórias reais, desafios superados e um método prático para quem busca ser um líder mais ético, humano e de impacto positivo. Transforme seus desafios em força e inspiração. Garanta já seu exemplar e comece sua jornada rumo à liderança sustentável. Estamos de volta com a Atitude Sustentável SA e agora uma denúncia que escancara o abismo entre o discurso e prática quando o assunto é bem-estar no trabalho, o monitoramento digital e o risco do S no SG. A denúncia de hoje aborda a tensão entre a gestão de pessoas e a tecnologia de vigilância. Em setembro de 2025, o Itaú realizou uma demissão em massa que atingiu aproximadamente 1.000 funcionários. O motivo alegado pela instituição foi a baixa produtividade de um trabalho remoto, identificada por meio de um sistema de monitoramento do uso dos computadores e do registro de jornada. Este caso emblemático levanta sérias questões sobre o pilar social S do SG. Onde está o valor de um bom clima organizacional se um vínculo empregatício é quebrado por uma métrica digital? O monitoramento excessivo pode levar ao tecnoestresse e a burnout, comprometendo a saúde mental do time, que é um ativo social valioso. A forma como a produtividade é medida por cliques, por tempo logado, reflete o valor real do trabalho intelectual? A demissão em massa baseada unicamente em dados de monitoramento digital, sem uma avaliação humana e um plano de desenvolvimento, transforma o colaborador em um mero número, gerando um passivo de reputação e risco de litígio trabalhista por rigor excessivo. Para o empresário, a tecnologia de monitoramento pode ser legal, mas ela não é necessariamente uma prática de ESG. O verdadeiro líder investe em performance baseada na confiança e na entrega de valor, não uma vigilância que contradiz o discurso de respeito ao colaborador. O Atitude Sustentável de hoje vai ficando por aqui. Espero que você, gestor ou dono de empresa, tenha entendido que um selo só tem valor quando reflete uma cultura real de bem-estar. Tem dúvidas ou sugestões de pauta? Entre em contato com a nossa equipe pelo e-mail produção@atitudesustentavelsa.com.br e nos siga nas redes sociais. Até o próximo programa, te espero.